Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Até aqui a nossa leitura. Nós estamos seguindo aí Provérbios, praticamente grandes blocos bem conectados, pulando ali talvez um ou outro texto, e a gente ainda está dentro do bloco que é conhecido como a introdução de Provérbios, que vai até o capítulo 9. Então, se a gente for seguindo esse ritmo, vai demorar para a gente chegar lá, né? Mas a gente não tem tanta pressa, né? Até Jesus voltar, a gente vai caminhando. João Calvino tinha a prática de pregar todos os versículos da Bíblia. Então, ele fazia isso. Ele ia capítulo a capítulo, perícope a perícope, e foi seguindo assim durante muito tempo. Teve até um período que ele foi expulso da igreja, né? Foi colocado para fora da sua cidade, e ele parou onde ele estava, passou um período longe. Quando ele volta, ele continua da onde ele tinha parado e segue explicando a Bíblia pedaço a pedaço. Então, a gente vai caminhando quase nessa sequência por enquanto. Então, a gente está dentro dessa introdução. E você viu que o texto começa com uma expressão que também apareceu no final da nossa leitura? Que expressão que é essa? Filho meu. Não é a primeira vez que você ouviu essa expressão. Sempre que você está lendo Provérbios e vê essa expressão, filho meu, ele está dando o início de um discurso. Então, a gente vai ter alguns grandes discursos em Provérbios, e esse bloco que começa e termina com filho meu é o terceiro deles, dos conselhos de um pai que ama, que se preocupa com o seu filho e que quer que tudo de bom aconteça com o seu filho. Então fala, filho meu, olha, presta atenção, olha aqui algo de alguém que te ama falando contigo. E ele segue explicando, trazendo as suas orientações. E esse texto vai trazer algumas ênfases. Se você tiver alguma Bíblia de estudo, igual a Bíblia de Estudo de Genebra, ela vai trazer uma nota para você falando que nesse bloco tem alguns valores que são importantes de serem encontrados na vida de alguém que está caminhando junto com Cristo. É legal eles trazerem isso. Eu não vou trabalhar sobre todos eles, mas eu vou focar principalmente em um deles e a relação dele com o fim do nosso texto. Para pensar a respeito disso, tem um livro que eu trabalho com alguns dos nossos jovens e adolescentes e outras pessoas também, chamado Maravilhoso e Bom Deus. E no segundo volume, que são 3 livros, na primeira lição ele conta uma história que é bem conhecida nos Estados Unidos. É a história de um velejador, um capitão da Marinha Americana, um homem que é muito... se sente um cara super importante, mas que não é tão experiente. E ele é até arrogante, sabe? Por estar ali no comando de um grande navio de guerra americano. Então está lá ele na sua expedição, velejando, e numa noite com pouca visibilidade, ele observa assim, algo que parece ser um navio no meio do caminho. E ele começa a ficar preocupado com aquilo, falando, poxa, mas não vai mudar de caminho esse ser que está vindo aí, não, né? Não está vendo a gente aqui, esse tamanho todo nosso, né? Vai passar por cima. E toca, de repente, o rádio deles. E olha quem que é, se não é o pessoal que está lá, né? E toca o rádio, ele atende e fala, pois não? Capitão Franklin? Capitão,
do outro lado fala: a gente solicita que o senhor imediatamente altere a rota do seu navio para a gente evitar uma colisão. Ele: não, vocês que alterem a rota de vocês. Eu sou capitão Franklin Murray, daqui da frota da Marinha dos Estados Unidos. Estamos fortemente armados e temos ordem de seguir essa rota. Vocês que alterem a rota. Desliga o rádio. Passam alguns minutos, novamente recebe o rádio e ele fala: senhor, nós solicitamos que imediatamente o senhor altere a rota do seu barco para que a gente possa para que a gente evite uma colisão. Ele: não. Eu vou ter que explicar novamente. Eu sou o capitão Franklin Murray. Eu estou aqui no SS Poseidon, um navio importante dos Estados Unidos. Vocês que alterem a rota de vocês. E do outro lado, o cara responde: capitão Franklin, a gente está falando aqui do farol. Por favor, altere a rota do seu navio para a gente evitar uma colisão. Naquele momento, toda a arrogância daquele capitão, sendo observado pela sua tripulação, tem que dar uma baixada de bola e não tem opção. Vamos ter que alterar a rota daquele navio. Mas isso fala muito do sentimento que a gente tem. Se a gente troca esse navio, com esse capitão todo arrogante, pela nossa vida, a gente vai ver que não é tão diferente assim. Porque a gente gosta de governar, de velejar, de dirigir, comandar a nossa vida do jeito que a gente acha que é o melhor. A gente está confiante disso. As nossas decisões são as melhores. Os nossos projetos são os melhores. A gente não faz maus projetos para a gente ou toma más decisões de propósito. Não. A gente sabe como tocar a vida. A gente sabe como tocar o barco da nossa vida. E sempre que alguém chega para a gente e fala que a gente está fazendo isso da maneira errada, fala: olha, a forma como você trabalha não é legal. As escolhas que você está fazendo para sua vida não é legal. Essa pessoa com quem você está se relacionando não é legal. Quando as pessoas vão meter o bedelho na nossa vida, nossa, isso tira a gente do sério, né? A pessoa quer me ensinar como viver. Gente, é a minha vida. Da minha vida, cuido eu, né? Cada um cuida da sua. Não vem querer me ensinar como cuidar da minha vida. E esse sentimento é muito nosso do ser humano, porque é algo que a gente tem a sensação de que nos pertence. É minha rotina, são minhas decisões. É a minha vida, são os meus projetos. Então, qualquer informação, conhecimento, qualquer pessoa que venha oferecer algo diferente do que a gente faz nos incomoda bastante. E essa arrogância dentro do nosso coração de governar a nossa própria vida muitas vezes pode nos levar em algumas rotas de colisão. E é um pouco disso que o texto vai trabalhar para a gente. Do destaque que eu quero trazer para a gente em alguns versículos. E antes de falar dessa rota de colisão e dessas cutucadas que a gente vai recebendo para a nossa vida, o texto ele vem de uma forma muito amorosa com essa mensagem do pai para o filho. E ele traz algumas características que todas as pessoas da época gostariam de ter. Lembra que eu falei que os leitores de provérbios, alguns estavam conhecendo a Deus através de provérbios, mas a maioria deles, a grande parte deles que estão lendo provérbios já tem uma noção de quem é Deus, provavelmente faz até parte do povo de Deus, essa galera que está aí que já está numa caminhada de fé, sabe quem é o Senhor, participa do seu povo. E quando ele vai avançando nesse livro, ele recebeu logo no início a orientação, como funciona, recebeu a advertência, foi falado as coisas boas de ter sabedoria. Se ele chegou nessa altura e ele está continuando a leitura, é porque ele está disposto a desfrutar disso. Ele falou: eu quero isso para a minha vida. Eu quero o quê? E aí ele fala sobre coisas maravilhosas que era o desejo de todo judeu da época. No versículo 2, ele fala que, assim, que no versículo 1, se você não se esquecer dos ensinamentos e o nosso coração guardar sempre os mandamentos, como consequência, isso vai aumentar os nossos dias de vida. A gente vai viver bem. A gente vai ter o privilégio de viver por muito tempo. E mais, te acrescentarão anos de vida e paz. Essa paz aqui é uma palavra que vocês talvez conheçam. Shalom. Não é apenas uma ausência de problema, dificuldade, mas, na verdade, é uma coisa plena que envolve todo o ser humano. É um sentimento muito gostoso que está presente até mesmo no meio de uma guerra, de uma tribulação, seja o que for. Uma sensação de prosperidade, de que as coisas vão dar bem, de que no final tudo vai acontecer de uma forma muito boa. Uma sensação de que esse é o momento em que as coisas vão caminhar para frente. Talvez uma sensação diferente que a gente tem do período que a gente vive hoje, né? A gente não sabe
quando que vai chegar o período dessa curva pandêmica nossa, que fala, agora é daqui para frente, né? A gente já ouviu essas frases durante algumas vezes durante esse ano e meio de pandemia. Agora vai. A gente chegou no pior, agora é daqui para frente. A gente está nessa expectativa de quando já passou esse pior mesmo. Quando vai ser daqui para frente? Esse período de bonança, de coisa boa, de que as coisas vão melhorar, é o shalom que é apresentado nesse texto. Então, é desejo do leitor ter isso. Mas ao caminhar, o texto vai trazer para a gente no versículo 5, 6 e 7 algumas provocações que vão mexer na rota do nosso navio. Presta atenção no versículo 5. Ele fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que ele quer dizer aqui? Por que uma coisa é oposta à outra? Por que confiar no Senhor de todo o meu coração é diferente de não cair nos meus próprios entendimentos? Porque ele está mostrando para a gente que, muitas vezes, na grande maioria das vezes, os pensamentos que Deus tem para como a gente toca a nossa vida é diferente dos nossos pensamentos. Então, a palavra de Deus, a sabedoria vai nos orientar a como viver. E você fala assim, mas eu não vivo assim, eu estou acostumado a viver de outro jeito, a tomar as minhas decisões de outro jeito. Confia no Senhor. Fecha com Deus. Fica com Ele. Não caia no engano do seu coração de cair no seu próprio entendimento, achando que a sua escolha é a melhor. Não. Simplesmente confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. E ele fala no 6, reconhece-o ou conheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Endireitar a vereda é, em outras palavras, aqui na linguagem poética que ele está usando, veredas são caminhos da vida, escolhas da vida, que a gente vê no livro dos Salmos, né, muitas vezes. Então, como que tem caminhado a sua vida? Deus vai endireitar. Se Deus vai endireitar a sua vida, quer dizer que algumas coisas vão mudar. Mas em quais áreas da minha vida Deus vai mexer? Reconhece-o em todos os teus caminhos, em todas as áreas da sua vida. A forma como você lida com a sua família, na sua área profissional, a forma como você lida com os seus recursos, e o texto fala sobre isso, a forma como você lida em todas, como você educa os seus filhos, como você age com os seus pais, como você age com os seus filhos, tudo da sua vida vai ser mexido pelo Senhor. Então, até aí parece algo muito gostoso, né? Fala, bom, vou fazer do jeito que Deus quer, mas a gente já viu que quando a gente recebe críticas ao jeito como a gente toca a nossa vida, a gente não necessariamente recebe de uma forma muito gostosa. E no versículo 7 ele fala, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Essa expressão, aparta-te do mal, no livro de Provérbios e no Antigo Testamento, a gente conversava com os adolescentes a respeito do mal, e o que é o mal, o que define, de onde vem, como sobrevive, do que se alimenta, e a gente viu que na Bíblia, mal é associado a tudo que é oposto à vontade de Deus. Que Deus é bom, tudo que Ele pensa, tudo que Ele faz, tudo que Ele traça, tudo que Ele projeta é bom, e tudo que não se encaixa nisso é mal. Então, quando Ele fala para a gente temer ao Senhor, tema a Deus e aparte-se do mal leve Deus a sério, ame a Deus, obedeça a Deus. E tudo que Deus rejeita, você rejeita também. Simples assim. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, e a gente faz isso diariamente, sistematicamente, nos nossos devocionais, eu não sei se você já passou pela experiência de ler e a Bíblia apontar alguma coisa errada na sua vida. Já aconteceu com você alguma vez? Comigo acontece com uma frequência maior do que o desejado. Eu estou lendo a Bíblia e quando eu vejo, ela está falando, sabe aquele comportamento que você teve? Sabe aquele pensamento que você teve? Aquele desejo, aquela fala, aquela ação? Não era a vontade de Deus, não é o que Deus quer. Então muda, ajusta. A Bíblia ela nos provoca a mudança de vida constantemente. E é difícil você caminhar alguma página ali sem ela tentar corrigir, sem ela apontar para você coisas da sua vida, áreas da sua vida que precisam mudar. Agora fala sério, como que é essa caminhada? Toda vez que você vai ler a Bíblia,
algum puxão de orelha, alguma coisa te apontando que precisa ser mudado, alguma área da sua vida que precisa ser ajustado. Ai, parece que não é fácil. Parece uma relação, falando de pai e filho que o texto apresenta aqui. Talvez os filhos vão me entender, né? Sempre tem uma louça para lavar, sempre tem um banheiro para colocar em ordem, né? Para limpar, uma faxina para fazer. E quando a gente pensa em descansar, de novo tem coisa para fazer, tem as coisas do cachorro para cuidar, e você está pensando em sentar e descansar, e talvez jogar um play, dar uma respirada, já apareceu louça de novo na pia, parece que essa casa só tem louça, e por mais que você se esforce, nunca tá bom, né? Vocês não me ajudam, vocês não fazem nada, né? Ah, gente, é difícil, viu? Vida de filho é muito difícil. E os pais ficam ainda metendo bedelho em tudo que a gente faz, né? Não, porque esse curso aí, não, porque essa pessoa que você está andando, gente, parece que participa de tudo, nada que a gente faz está bom. E quando a gente faz algo que tem certeza que está dando certo, fala, na minha época era diferente, né? Essas coisas não aconteciam. E eles ficam se envolvendo em tudo, querendo corrigir tudo. Mas por que os pais fazem isso? Por que os pais ficam tanto em cima da gente, apontando os erros, falando que tem que ser diferente, que eu tenho que estudar, senão eu não vou ser ninguém na vida, que se eu não me dedicar, não vai dar certo, que eu tenho vestibular no fim do ano. Eu sei que eu tenho vestibular no fim do ano, não precisa ficar me lembrando disso toda hora. Por que os pais fazem tanto disso? Por que os pais pegam tanto no pé? Por quê? Eu não sou pai ainda, eu não sei. Por quê? Vou ser daqui a algum tempo, né? Porque ama? Porque se preocupa? Os filhos falam, conversa, né? Conversa. Não, mas é isso mesmo, porque o pai ama, a mãe ama, se preocupa. Então, quando tem todas essas correções, quando tem toda essa cobrança, lembrando que algumas coisas não estão corretas, essas são de repreensão, de correção do pai e da mãe, essas coisas existem porque tem amor. Porque embora a gente pense que muitas vezes que o contrário do amor é o ódio, a gente sabe que não, é a indiferença. Porque quando a gente não ama, quando a gente não se importa, tanto faz, se fez más escolhas, se não deu certo, se não está fazendo nada direito, tanto faz. Não amo, não tenho sentimento. Mas quando eu amo, eu me importo, me preocupo, eu quero que as coisas aconteçam da melhor maneira. Então, quando a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo durante todo o livro de Provérbios, Deus cutucando a gente, falando assim, não é por aí, puxando a orelha, corrigindo a gente, falando, não é esse caminho, não é desse jeito que cuida das finanças, não é desse jeito que você cuida dos seus amigos, não é desse jeito que você cuida do nosso relacionamento. Esses são atos de amor de Deus. Prova disso está no versículo 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Isso, repreensão, é um ato de amor de Deus. E é por isso que a Bíblia está cheia deles. Deus está nos mostrando a como ser bons filhos, a como fazer com que a vida caminhe de forma boa. Boa igual a sociedade fala, de ganhar muito dinheiro e ser reconhecido? Não. Boa de acordo com a vontade dele. Sucesso do ponto de vista dele, de acordo com como ele tem apresentado para a gente na palavra. E isso pode parecer pesado ou difícil, mas a gente tem um modelo maravilhoso disso. A gente falou no início sobre a arrogância do capitão, e Provérbios está trazendo logo no início aqui do livro, capítulo 3, que se você quer ser um homem ou uma mulher sábia, você precisa ter humildade. Reconhecer que os seus planos, os seus projetos não são os melhores, que as suas decisões, a forma como você toca várias áreas da sua vida, não é a melhor. Reconheça que você não está certo. E depois, obedeça a Deus. Confie no Senhor. Tema ao Senhor. Ame ao Senhor. Siga os caminhos deles. Humildade e obediência. Humildade e obediência. Jesus Cristo é um modelo perfeito de humildade e obediência. Vocês lembram de Filipenses, no capítulo 4? A gente falou sobre ele há um tempo atrás. Lembra que Jesus Cristo foi um modelo para a gente de obediência, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser próprio Deus. Antes, assim mesmo, se esvazia, se faz como um de nós. Humildade. E obediência? Onde está a obediência, se não o ir até a morte, obedecendo ao projeto do Pai? Jesus é o Filho perfeito, de Provérbios 3. E Jesus é o nosso modelo. Temos que imitar a Jesus Cristo em sermos humildes,
em não levar em consideração o nosso fato de ser humano, como se isso fosse grande coisa, ou de sabemos lidar a nossa vida, pois nós não sabemos, se esvaziar de quem nós somos, os nossos preceitos, das nossas ideias, e abraçar o projeto de Deus em obediência, em amor. Mas quando a nossa vida não está desse jeito, é sempre momento da gente sentar e pensar a respeito disso. E algumas mudanças podem ser um pouco mais drásticas do que outras. Talvez até a sua vida seja um pouco mais distante do que você entende que a Bíblia exige de você em algumas áreas. Fala assim, nossa, tem muitos caminhos meus que não são os caminhos do Senhor, desejos, projetos que não estão legais. Eu acho que eu preciso retornar, mudar, fazer um ajuste de rota. Eu reconheço que eu preciso ajustar essas áreas da minha vida. Eu preciso disso. Então, esse é o momento da gente pensar a respeito disso. Quais são as áreas da sua vida que você, com humildade, reconhece que não está legal e que precisa entrar no eixo? Quero que você pense a respeito disso agora e fale com Deus, porque quando nós formos participar da ceia, a gente vai se lembrar que o momento da ceia é um convite de Deus ao arrependimento. Então a ajuste de vida, a voltar para perto, a se reconectar com Ele. Então, passe um momento aí refletindo a respeito da sua vida com Deus e quais áreas, quais caminhos, quais rotas não estão de acordo com o projeto de Deus.